Queria fazer esse vídeo um pouco mais talk aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o momento que a gente vive no mundo dos concursos hoje. Um momento esse que a gente não viveu na última década praticamente, se a gente for pensar no que aconteceu no mundo dos concursos desde 2013 mais ou menos para cá. Eu sei porque comecei a estudar em 2015, já peguei uma época um pouco mais complicada, sobretudo na Justiça do Trabalho. Para quem não sabe, eu fui aprovado no TRT da 23ª Região e na época que eu fui aprovado no TRT da 23ª Região, o que se comentava é que não ia ter nomeação desses cargos durante muito tempo, porque uma coisa que acontecia, de fato acontecia mesmo, na Justiça do Trabalho naquela época, era que eles estavam desligando o ar-condicionado 2h30 da tarde. Vocês têm noção do que é isso? Porque não tinha dinheiro na Justiça do Trabalho, eles tinham cortado o orçamento da Justiça do Trabalho. Foi bem na época que o Temer havia assumido o governo, eles tinham cortado completamente o orçamento da Justiça do Trabalho, se falava em acabar com a Justiça do Trabalho. Quem é mais antigo lembra mais ou menos desse período onde se falava todo dia que a Justiça do Trabalho ia acabar, que as competências iam ser abrangidas pela Justiça Federal. E, cara, era uma situação extremamente complicada. Ainda assim eu estudei, decidi estudar, consegui tomar posse, veio uma verba lá do CSJT e eu consegui tomar posse. Mas, obviamente, se você observar na Justiça do Trabalho e em outros ramos também dos concursos públicos, o que aconteceu em 2012 para trás ali não foi exatamente o que aconteceu de 2015 para frente. Se você observar, continuava tendo nomeações na Justiça do Trabalho? Sim. As pessoas continuavam tomando posse? Sim. Mas uma coisa que eu sempre falei aqui para vocês, e se vocês voltarem em vídeos antigos meus, foi: cara, é muito difícil que a gente volte a ter o que a gente teve em 2012, por exemplo, em 2010, em 2000 e, enfim, para trás ali da década de 2010. Por quê? Porque, cara, a gente não vai ter mais essa conjuntura de fatores acontecendo. Era um governo que tinha mais valorização do servidor público, era o país crescendo muito, era uma situação de que a Justiça do Trabalho, por exemplo, que é um ponto que muita gente tem interesse aqui no meu canal, estava expandindo muito, então eram muitas varas sendo abertas, e aconteceu de calhar tudo isso, uma tempestade perfeita, tudo isso no mesmo ponto, e houve muita nomeação nesse período dessa época. Posteriormente a isso, veio uma seca e os concursos eles são cíclicos, eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. E eu estou observando nesses últimos tempos uma retomada do mundo dos concursos e eu comentei isso inclusive no último vídeo para vocês. Fiz um vídeo falando sobre o concurso dos Correios para vocês e nesse vídeo inclusive deu uma polêmica porque as pessoas gostam de polêmica do inteiro, tipo assim, porque eu falei que o Bolsonaro tinha colocado os Correios na privatização. E o Lula tinha tirado os Correios da privatização e a tendência, e pelo menos o que se falava, a Folha Dirigida estava falando isso, que os Correios tinham uma tratativa com o Ministério do Desenvolvimento para a realização do concurso. E eu falei sobre isso e era simplesmente um fato, não é uma opinião, eu não estou dando minha opinião sobre se deve privatizar, se não deve privatizar, eu tenho minha opinião, mas não era minha opinião no vídeo, era simplesmente um fato. Bolsonaro colocou na lista de privatizações, o Lula tirou e tende a querer fazer um concurso para 2023 ou talvez para 2024. Você assiste o vídeo lá para você ver. Isso gerou uma comoção que não deveria, porque isso é um fato, não tem uma opinião aqui. Os governos de esquerda tendem a ser governos que vão valorizar mais o servidor e que vão tender a fazer mais concursos e que vão tender a ter uma máquina pública que, enfim, funcione com mais gente, que seja mais valorizada e que, cara, vocês viram, se você não nasceu ontem, se você não nasceu em 2007, sei lá, cara, você viu como é que foi desde 2002 para cá, desde que o Lula assumiu o governo para cá. O que aconteceu? A gente teve uma valorização muito maior dos servidores públicos, a gente tinha concurso saindo, tinha hora que você tinha que escolher qual era o concurso que você ia fazer, porque, cara, tinha concurso saindo... PF, você teve uns 3 ou 4 concursos, você teve Receita Federal, você teve concurso de AFT. Quantos anos faz que a gente não tem um concurso de AFT? Agora estão voltando a falar de novo no concurso do AFT. Por quê? Quantos anos faz que a gente não tem? Porque não tinha esse interesse em fazer concurso de AFT. E teve concurso de AFT, se eu não me engano, teve uns 2 concursos de AFT nessa época também. A gente está escutando falar do concurso dos Correios, Banco do Brasil saindo, a gente teve INSS saindo aí no final do ano passado, a gente está escutando falar em um novo concurso do INSS, porque só aqueles servidores não vão dar conta da demanda que tinha e do nível que se encontrou o INSS depois do último governo. Isso daqui não é uma opinião, é simplesmente um fato. Então, assim,
Cara, a gente está vivendo em um momento agora em relação ao mundo dos concursos eu não vou falar que a gente vai voltar a ter aquilo que a gente teve em 2002, porque eu acho que tem uma conjuntura de fatores um pouco diferente. Talvez a gente não tenha a mesma capacidade de expansão que a gente teve naquele momento, talvez a gente não tenha a mesma unicidade que na época o PT tinha, por exemplo, para conseguir passar pautas que ele queria no Congresso Nacional, fazendo com que as coisas andassem mais rápido e fazendo com que ele pudesse, enfim, colocar em prática aquilo que ele acreditava como estratégia de governo. Mas a verdade é que a gente tem um momento hoje de valorização do serviço público e a gente tende a ter esse momento para os próximos 4 anos e eu acho que é um grande momento para você estudar para concurso em 2023 para frente. A gente tende a ter uma valorização muito grande do serviço público, a gente tende a ter o retorno dos concursos, a gente tende a ter retorno sobretudo de nomeações, porque é uma grande questão. Assim, quando eu fiz concurso em 2015, estava tendo concurso para a Justiça do Trabalho, mas as nomeações já não eram tão grandes quanto foi em 2007, 2008, 2011. Se vocês observarem um concurso anterior ao meu, lá do TRT da 23ª Região, eles nomearam 300 e alguma coisa pessoas para o TRT da 23ª Região. O TRT da 23ª Região tinha 900 cargos, eles nomearam 300, ou seja, um terço do tribunal foi nomeado só em um concurso. Por que isso aconteceu? Porque na época ele não tinha 900 cargos, ele tinha menos, só que foram abrindo novas varas no interior. Foi expandido muito as competências e a interiorização da Justiça do Trabalho para dar o amplo acesso à justiça ao trabalhador. E o que aconteceu foi que a gente teve muita nomeação nos últimos anos, nesses anos de 2007, 2008, 2010. E quem aproveitou, obviamente aproveitou, está lá até hoje ganhando o seu salário, ganhando a sua graninha. E entrou. Quem não entrou depois, aí a gente vem para o ciclo. É assim, é cíclico. Depois, tem muito concurso. Claro que aí essas pessoas vão entrar, muitas delas não vão sair, muitas delas não vão aposentar naquele momento. E aí você para um pouquinho de fazer concurso. Mesmo no governo Dilma, não, é só no PT. Não, mesmo no governo Dilma a gente já não teve aquele boom de concursos como a gente teve nos governos do Lula. E depois a gente teve Temer menos ainda, Bolsonaro, e aí tá voltando agora. E isso é cíclico e isso sempre vai acontecer. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para abrir os seus olhos e para dizer para você que, assim como eu falei que a gente estava na era de ouro dos TRTs no ano passado e foi o que aconteceu, saíram muitos TRTs e agora essas pessoas que estão nas listas desses TRTs vão estar 4 anos com esse nome na lista. E aí, se o governo tiver uma tendência de expansão, mais uma vez, da Justiça do Trabalho, se o governo tiver uma política de abrir mais vagas, de nomear mais gente para a Justiça do Trabalho, essas pessoas vão se aproveitar disso. E eu falei isso lá atrás, eu falei para vocês, olha, coloca o seu nome na lista. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos. No Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer a semana que vem, amanhã. Como é que a gente vai saber o que vai acontecer daqui a 4 anos? Então, coloca o seu nome na lista e espera, vê o que vai acontecer. Da mesma forma, em relação ao concurso do TRE unificado que está vindo aí. Da mesma forma, em relação a outras provas. Se você começar a se preparar agora, o que eu recomendo para você? Escolhe um edital, escolhe um concurso, começa a se preparar para essa prova, foca nele. Se for o TRE unificado, por exemplo, e dá o gás, porque coloca o seu nome na lista. São 4 anos para você ser nomeado. E se o governo Lula tender, e é bem possível que isso aconteça, até pelo que a gente teve de ataque à justiça eleitoral e de tudo que aconteceu nesse último pleito, se ele quiser fortalecer a justiça eleitoral, vai nomear muita gente. E muita gente vai se aproveitar desse concurso do TRE unificado que está sendo feito agora e que vai colocar muita gente para dentro da justiça eleitoral. E mesmo, eventualmente, que você não seja aprovado, são 4 anos desse governo e talvez até uma reeleição no próximo, não uma reeleição do presidente, porque a tendência é que ele não vai querer participar, mas mais um candidato mais à esquerda na próxima eleição. E você vai ter aí a oportunidade de ser nomeado daqui para 4 anos da prova que você fez, eventualmente 2023 ou 2024. Então, fiz esse vídeo aqui para colocar isso na cabeça de vocês e para tentar abrir os olhos de vocês para esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento que cara, não vou dizer que é igual ao momento de 2002, 2003, porque não é, mas é uma tempestadezinha quase perfeita aí. E a gente está vendo o retorno do interesse pelos concursos públicos, muitos concursos grandes aparecendo. Cara, tá se falando até de Caixa Econômica, Correios voltou a se falar, novo concurso do INSS, Petrobras acabou de sair. Cara,
o movimento está acontecendo e você precisa aproveitar esse boom de começar a estudar o quanto antes, não é quando o edital sair, é o quanto antes agora, para você conseguir colocar seu nome na lista em uma boa posição e conseguir tomar posse em 2023, 2024 e, se Deus quiser, o mais rápido possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha aberto a cabeça de vocês. Se abriu e se fez sentido para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mod TFCC e conferir o link do 123 Passeio aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. E até mais.